O Jornal A Crítica amplia seu compromisso com a informação qualificada. Uma nova série de visitas às instituições que constroem o presente e desenham o futuro de Mato Grosso do Sul. Conteúdo direto da fonte, com credibilidade e proximidade. O A Crítica Visita está aqui na sede da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul para levar as informações para você, para falar um pouquinho mais sobre o trabalho dos servidores que atuam diariamente quando a gente fala de regulação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E para poder falar agora sobre uma área bastante importante aqui na AGEMES, eu vou conversar com a Zaida Godoy, ela que atua na área de regulação econômica de gás e energia. Zaida, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso stand, do A Crítica Visita. Eu acho importante a gente começar explicando, para quem está nos assistindo nesse momento, sobre o que é regulação econômica. É um termo técnico, a gente tem uma noção mais ou menos, mas aqui na AGEMES, o que ela representa? É um termo técnico e complexo, ele não é tão simples de se explicar de uma forma bastante simples, porque envolve a intervenção do Estado na economia. Então, quando você tem um mercado, ele é um excelente regulador para alguns produtos que as pessoas pagam preço que gostariam de obter alguns produtos que não sejam essenciais. Mas quando nós falamos de produtos que são essenciais, que tem uma única empresa prestando esse serviço, porque esse mercado não comporta mais que uma empresa, ele precisa ser regulado, precisa da intervenção estatal, porque o mercado sozinho não vai dar conta de fazer isso. E essa intervenção ela é definida por meio de regras, regulamentos, portarias. A agência ela tem esse papel de estabelecer normas, regulamentos para determinar, no caso da energia e do gás, reajuste tarifário, a revisão tarifária, quando que isso vai ocorrer, investimentos, manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu vou traduzir isso. Quando você fala equilíbrio econômico-financeiro do contrato, você está dizendo o seguinte, vamos fazer uma analogia. O pai quer que seu filho tenha pleno desenvolvimento. Ele quer que seu filho tenha o melhor, tenha a melhor escola, tenha a melhor educação. Mas isso tem um custo. E esse custo, ele vai interferir no nível de formação do indivíduo, desse filho dele. Uhum. A mesma coisa na regulação. Nós queremos que o mercado de energia tenha um desenvolvimento, que nós tenhamos uma matriz de energia limpa, mas isso tem um custo. O contrato vai estabelecer alguns acordos do que é possível. Então, você vai estabelecer algumas metas, você vai estabelecer alguns acordos para que não fique tão custoso a ponto de que o usuário tenha serviços muito caros, mas também não pode ser barato, porque uma coisa muito barata não vai ser uma coisa muito boa, Então, a agência ela vai ter esse papel de funcionar aonde o mercado aí não tem como fazer essa regulação. Então, essa regulação vai ser feita por meio do Estado. O Estado definindo normas, determinando a tarifa, revisão ordinária, revisão extraordinária, outros instrumentos que vão definir de níveis de investimento. Tudo isso para quê? Para manter a estabilidade do mercado, porque onde o mercado é estável, atrai investimento e o setor se desenvolve. Como uma criança bem cuidada, que os pais tenham atenção, façam monitoramento, ela vai se desenvolver da melhor forma possível, mesmo que os recursos dos pais sejam escassos. Entendi. Ô Zaida, você atua na área de gás e energia. Exato. Qual dessas duas áreas que mais necessita de uma atençãozinha especial? Não que as outras não necessitem, Mas qual que talvez é uma área mais delicada, uma área mais sensível e que precisa de uma atenção um pouco maior? É do gás ou de energia? Bom, primeiro vamos dividir as competências. Uhum. A regulação da energia elétrica cabe à União, então é competência da União. A regulação dos serviços de gás canalizado, da distribuição de gás canalizado, é do Estado. Então, vamos começar pela nossa competência, que é de regular serviços de gás natural, canalizado.
Nós temos um convênio com a ANEEL, porque a ANEEL sozinha, ela não tem escritórios regionais, ela precisa das agências estaduais e ela fez um acordo de cooperação técnica para descentralizar suas atribuições, utilizando já as agências estaduais. E nesse caso nós fizemos um convênio de cooperação técnica e operacional, onde nós trabalhamos em conjunto com a ANEEL. Então, a ANEEL, ela aumenta seu alcance, né? Fica mais próximo dos consumidores, fica mais próximo do regulado por meio da agência, por meio da AGEMES. Então, nós fazemos contrato de metas, definindo metas, objetivos bem claros, né? E nós fazemos algumas fiscalizações por monitoramento, em loco. Então, na energia, apesar de ser amplo, complexo, porque você regula tanto distribuição, transmissão e... eu esqueci agora outra. E geração, né? Ela é mais complexa. No gás, nós temos uma empresa aqui, que é a MS Gás, que é quem opera a distribuição de gás. Então, a distribuição do gás, ela é focada na MS Gás, que hoje, né, só tem ela que faz esse serviço de distribuição, porque o mercado aqui não comporta mais que uma empresa, né? Entendi. Ô Zaida, aí diante desses dois cenários, a gente nota que desde sempre existe aquelas dúvidas em relação às tarifas, né? Você mesmo colocou aqui, tem que ter muito cuidado, porque se for muito barato, o serviço não vai ser de qualidade, né? Mas a população acaba se esquecendo muitas vezes disso e quer uma tarifa acessível, né? Como que hoje vocês vêm trabalhando para manter esse equilíbrio? Esse é o grande desafio da regulação econômica, né? Você tem que ter uma tarifa justa, né? Um preço que seja acessível. Nós chamamos isso tecnicamente de tarifas módicas, né? Que ela alcance a qualidade do serviço, que ela seja capaz de custear aquele serviço, pagando uma remuneração justa para quem está operando, no caso a do gás, a MS Gás, mas que o consumidor consiga pagar aquele valor, né? Que aquilo lá não vai comprometer o orçamento dele, muito pelo contrário, né? Que ele tenha essa alternativa de usar energia por meio do gás natural canalizado, num preço acessível. Esse equilíbrio, ele é estabelecido no próprio contrato de concessão, quando você define o nível de investimento, o que vai ser feito. Você não precisa fazer todos os investimentos no primeiro ano. Eu vou te dar um exemplo. Em 2000 antes da MS Gás fazer os 25 anos dela, um pouquinho antes, ela tinha 3.000 unidades que estavam conectadas ao gás natural. 7 anos depois, antes dos 25 anos, passaram 7 anos, ela conseguiu 15.000. O ano passado, ela tem ligado 22.000 unidades consumidoras, né? Então, você vê que o crescimento está sendo muito grande agora, nesses últimos anos. Mas nos primeiros anos, que foram necessário fazer muitos investimentos, expansão, era muito pequeno o número de consumidores. Então, você não podia jogar todo o custo em cima daquele primeiro ano. Então, no contrato, ele é estabelecido quando você vai fazer os investimentos, os períodos de expansão, justamente para você ter uma tarifa condizente com o que o consumidor pode pagar. Nós vamos chamar isso de tarifas justas, né? Justa porque remunera a operação e não pesa no bolso do consumidor. Muito bem. Inclusive, é muito importante a gente falar sobre isso, viu, Zaida? Porque e você vê que é uma cadeia, né? Eu recebi também aqui falando sobre o gás, biometano, e tudo isso tem uma interligação, né? Por mais que seja uma agência que realmente atende esse setor, mas você vê que é tudo todos os tópicos, vamos dizer assim, interligam um com o outro, né? A regulação econômica, né, ela perpassa por todos os setores, né? Não é só energia e gás, transporte, saneamento. A regulação econômica, ela tem todas essas atividades. O que foca a regulação econômica é nessa questão do equilíbrio mesmo do gasto, o que eu vou investir, como eu falei lá da família, eu quero que meu filho tenha o melhor desenvolvimento
seja assim, tenha acesso a toda a educação, ela é o melhor da educação, mas às vezes o recurso é escasso, não é possível. Então você tem que fazer de uma forma muito planejada, com metas muito claras, objetivos bem estabelecidos, monitorar, evitar desperdício. Eu vou falar outro termo técnico que a gente usa aqui na agência, que é a regulação responsiva, fiscalização responsiva. É uma forma de você fazer mais com menos. E isso vai impactar na tarifa que o usuário vai pagar. Se nós fazemos um serviço eficiente, uma regulação eficiente, com certeza vamos ter serviços de melhor qualidade, os operadores, as concessionárias vão fazer serviços, vão prestar serviços também mais em conformidade, diminuindo o custo para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Então, quando isso acontece, tarifas mais baixas, serviços de melhor qualidade. É o famoso fazer mais com menos, que é o que a gente busca, fazer uma regulação com eficiência, buscando a conformidade e impactando tanto o usuário como um ambiente estável, um ambiente propício também para os negócios, para que os empresários investam mais e a gente tenha mais serviço de qualidade, mais desenvolvimento e uma matriz energética mais limpa. Quando a gente fala de energia elétrica, de gás natural, o gás natural ele tem um papel muito importante nessa mudança de matriz energética para uma energia mais limpa. E no final disso, o que nós estamos buscando e o que nós queremos alcançar? Um desenvolvimento sustentável. Muito bem. Eu conversei com a Zaida Godoy, ela que atua na regulação econômica de gás e energia aqui da AGM. Zaida, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É o A Crítica Visita, diretamente da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul. Credibilidade, acesso e informação de qualidade. O Jornal A Crítica entra nas instituições que movem o Estado. A Crítica Visita, o bastidor das decisões, o conteúdo que importa. Curta, compartilhe e ative o sininho para ser avisado do próximo episódio.